Nesse vídeo nós vamos falar sobre os tipos de variação linguística. Nós podemos adotar dois tipos de critério para a classificação da variação linguística. Quanto ao nível da língua que essa variação afeta, ou quanto aos aspectos extralinguísticos aos quais essa variação está relacionada. Com relação aos níveis linguísticos, a variação pode ser do tipo lexical, também chamada de semântico-lexical, fonética, fonológica, morfológica e sintática. O primeiro tipo é a variação lexical, que diz respeito a situações em que o mesmo conceito, a mesma ideia, é expressa por palavras diferentes. São os casos de menino ou guri, rapaz ou garoto, tangerina ou bergamota, cesto ou balaio, manco ou perneta e vários outros. Notem que, em muitos casos, essa variação acontece no mesmo dialeto, então as mesmas pessoas podem usar ou rapaz ou garoto, mas também acontece entre regiões diferentes. Então, menino e guri é um caso de variação entre regiões diferentes do Brasil. Também devemos acrescentar entre os casos de variação semântico-lexical os casos em que a mesma palavra tem significados distintos em contextos diferentes, geralmente em regiões, em dialetos distintos. Então, por exemplo, a palavra biscate na Bahia significa um trabalho temporário, algum trabalho que a pessoa faz quando não está empregada e precisa de um dinheiro, ou mesmo quando ela está empregada, mas pega algum serviço extra rápido para conseguir um dinheiro a mais. Já em São Paulo, essa mesma palavra significa prostituta, um significado bem distinto, mesmo que a origem talvez tenha sido a mesma. Outro exemplo, a palavra bicho em todo o Brasil significa animal, mas em São Paulo essa palavra é utilizada também para se referir a calouro de universidades. Muitas vezes se escreve com X ao invés de CH, mas essa não é a ortografia oficial. A ortografia oficial é a mesma da palavra bicho para animal. Uma observação importante é que esse tipo de variação não se encaixa muito bem na definição da sociolinguística para a variação linguística. Então, geralmente, quando se fala de variação linguística, se pensa na sociolinguística de William Labov, porque ela é, inclusive, chamada de a teoria da variação. Só que a definição de variação linguística para sociolinguística é formas alternativas de se dizer a mesma coisa no mesmo contexto com o mesmo valor de verdade. E, quando nós temos a mesma palavra tendo significados muito diferentes, nós estamos fugindo dessa definição. Nós não estamos dizendo a mesma coisa no mesmo contexto com o mesmo valor de verdade. Nós estamos dizendo coisas diferentes, coisas distintas. Para a sociolinguística, isso não seria um caso de variação linguística se nós aplicarmos a definição rigorosamente. Mas outras áreas da linguística lidam com isso como variação. Por exemplo, a dialectologia pode se interessar por esse tipo de fenômeno, porque a dialectologia está preocupada justamente com diferenças regionais. Então, quando olhamos para diferentes dialetos, é bem possível que um mesmo termo acabe adquirindo sentidos diferentes em cada comunidade. Ou seja, na prática, a definição que a linguística como um todo usa para a variação linguística não é exatamente a da sociolinguística. Em muitos casos corresponde, mas em outros é apenas qualquer tipo de alternância que existe entre os elementos da língua. Um segundo tipo de variação com relação aos níveis da língua é a variação fonética, que também é fácil de ser percebida pelos falantes, que é a diferença na pronúncia das palavras, a pronúncia dos elementos linguísticos. Um fenômeno muito comum no Brasil é a queda do R em final de palavras. Então, uma palavra como mar pode ser pronunciada com esse R no final, ou esse R pode cair e ser pronunciado como o má. Assim, da mesma forma, na palavra radar, esse R pode cair e não ser pronunciado. Além disso, existem várias outras pronúncias intermediárias entre a pronúncia clara desse R e a não pronúncia. Ainda com relação ao R, uma pronúncia que a gente pode citar é o R em final
de sílabas, não apenas em final de palavras, que é o R do dialeto chamado caipira, em que uma palavra como carta é pronunciada como carta. Outro tipo de fenômeno fonético é a inserção de vogais, ou mais especificamente de semivogais, em alguns contextos, como, por exemplo, entre o A e um S em final de sílaba. Tem uma palavra como rapaz, nós temos a pronúncia rapaz. Uma palavra como paz, nós temos a pronúncia como paz, em que uma semivogal I é introduzida nesse espaço. Outro caso muito recorrente é da chamada elevação das vogais médias, ou seja, vogais médias como E e O podem ser pronunciadas como vogais altas, como I e U. Então, em escola, nós temos a pronúncia escola. Em leite, nós temos a pronúncia leite ou leite. Em menino, nós temos a pronúncia menino. Polícia, temos a pronúncia polícia. O terceiro tipo de variação com relação aos níveis da língua é a variação fonológica. Para isso, a gente precisa lembrar da diferença entre fonética e fonologia. A fonética está preocupada com os sons como elementos materiais, elementos concretos, está preocupada com a descrição das propriedades articulatórias desses sons, enquanto a fonologia está preocupada em como é que esses sons se relacionam entre si dentro do sistema linguístico, como é que eles estabelecem relações de oposição e de combinação. Então, uma variação fonológica não é a mera diferença de pronúncia dos sons, mas é algum tipo de diferença de pronúncia que implique uma alteração no sistema de sons da língua, no sistema de oposições da língua. Por exemplo, o aumento ou a diminuição das oposições que existem. Um exemplo que a gente pode dar em português é dos sons S e Z, que correspondem a dois fonemas. Existem palavras em português que se diferenciam porque têm o som S ou Z. Então, esses sons servem para diferenciar palavras, como em casa e caça, casar e caçar. Mas acontece que, quando estamos em final de palavras, a diferença entre esses dois sons se torna irrelevante. Em várias palavras como paz, rapaz, mesas, cadeiras, esse final pode ser pronunciado tanto como S como Z e não há nenhuma diferença de significado. Então isso significa que, nesse contexto ao menos, é como se o número de fonemas disponíveis na língua tivesse sido reduzido. 2 fonemas passam a ser tratados como manifestações da mesma coisa. Então isso altera o sistema de relações fonológicas. Outro exemplo de variação fonológica vem do espanhol. O espanhol tem os fonemas I, F, que é um fonema interdental. Esse fonema não existe em português, por exemplo. Ele pode ser em português uma pronúncia diferente do S em alguns contextos, mas não é um fonema independente. Em espanhol, esses dois sons servem para diferenciar formas. Então, da mesma maneira em que nós diferenciamos entre casa e caça, eles diferenciam em la caça e la caça. Mas o que acontece é que em alguns países, em algumas regiões em que se fala espanhol, essa diferença se perde. E o que era antigamente o fonema interdental passa a ser pronunciado como S. Então, se perde totalmente a diferença fonológica entre esses dois sons e nesses dialetos eles passam a ser tratados como um. Então, por comparação entre regiões, nós temos uma mudança no número de fonemas na língua. Então, para determinados grupos falantes de espanhol, existe um número de fonemas e para outros grupos existe outro número de fonemas. É uma diferença fonológica, não apenas de pronúncia. Mas aí cabe uma observação. Muitas vezes é difícil separar o que é variação fonética e o que é variação fonológica. Inclusive porque às vezes isso aí vai ser o objeto a ser discutido. Por exemplo, quando falamos da elevação das vogais médias, aquilo é um fenômeno fonético ou fonológico? Afinal de contas, quando o E é pronunciado como I, quando o O é pronunciado como U, nós temos
uma oposição fonológica que passa a não ser mais importante. Então, é muito comum que se evite essa discussão e se fale genericamente sobre variação fonético-fonológica, sem entrar na distinção entre, mas isso aqui é exatamente apenas fonético ou é fonológico? E também é muito comum se encontrar um dos termos utilizado pelo todo. Então, às vezes, alguns pesquisadores usam variação fonética e estão pensando em qualquer coisa que abranja, que envolva os sons da língua. Ou se use variação fonológica e se está pensando em qualquer tipo de coisa que afete os sons da língua. Seriam sinônimos de variação fonética-fonológica. Então tenham isso em mente. É muito pouco comum se fazer na prática essa distinção entre variação fonética e variação fonológica. O quarto tipo de variação linguística, com relação aos níveis de análise, é a variação morfológica. Na minha opinião, essa é a variação mais difícil de os falantes das línguas perceberem, mais sutil. Esse é o caso em que nós temos morfes diferentes, formas diferentes, utilizadas para a mesma função, para que deveria ser o mesmo morfema. Por exemplo, para o conceito de pretérito perfeito, nós temos a forma vá, como em cantava, dançava e andava, mas nós temos a forma ia, para bebia, comia e fugia. Então, vá e ia, ambos realizam a função de morfema de pretérito imperfeito. Eles são os dois alomorfes desse morfema. Da mesma maneira, quando nós temos uma variação fonética que afeta um morfema específico, nós podemos tratar isso como variação morfológica. Então, com relação a qual é a marca dos verbos no infinitivo em português. A marca, a princípio, deveria ser o R final. Só que, como existe de modo muito produtivo a queda desse R, e nós temos a pronúncia cantar, dançar, falar, etc., é como se o morfema que estivesse marcando esses verbos no infinitivo fosse um morfema zero, uma ausência de um morfema específico. Então nós temos simplesmente a mudança de qual é a sílaba tônica. Quando o verbo está conjugado, a sílaba tônica é outra, ele canta. Quando o verbo está no infinitivo, a sílaba tônica vira a última, cantar. Outros casos de variação morfológica acontecem em sufixos derivacionais. Às vezes, mais de um morfema derivacional pode ser usado para produzir o mesmo tipo de função. Por exemplo, para a forma agentes, em português nós temos o sufixo ista e o sufixo eiro, como em taxista e taxeiro, motociclista e motoqueiro, vidracista e vidreiro. Nessa semana eu ouvi os casos guitarrista e guitarreiro. A mesma pessoa mandou uma saudação para os guitarristas e guitarreiros que estavam assistindo a um determinado vídeo. Também nós temos dois sufixos diferentes para a expressão de nomes com a ideia de ação ou de resultado. Então, nós temos o são e o mento como em recepção e recebimento, que indicam ações, ação de receber, salvação e salvamento, que indicam a ação de salvar, e nós temos essa alternância entre dois elementos. Notem que, às vezes, essa alternância implica exatamente o mesmo significado, sem nenhuma distinção. Às vezes, isso implica o mesmo significado, mas com um tom um pouco diferente, como em taxista e taxeiro, em que há um sentido um pouco pejorativo no taxeiro. E às vezes isso pode resultar em significados realmente distintos. Recepção e recebimento passam a significar coisas diferentes, não têm o mesmo referente. O último tipo de variação linguística é a variação sintática. Essa diz respeito à diferença na estrutura das sentenças, ou seja, diferença na ordem dos constituintes que aparecem dentro de uma sentença. Então, coisas comuns que existem em português são a variação entre a ordem VS e SV, ou seja, a ordem sujeito-verbo e a ordem verbo-sujeito. Então, em 9, uma pista nova
apareceu na investigação, versus 10, apareceu uma pista nova na investigação, nós temos a diferença entre o sujeito vir antes ou depois do verbo. Da mesma maneira, em 11, um bebê nasceu e 12, nasceu um bebê, nós temos a diferença entre o verbo vir antes ou depois do sujeito. Outro caso é a variação na ordem entre o objeto direto e o objeto indireto do mesmo verbo. Então, 13, João deu um livro para Maria, o objeto direto vem antes do indireto. 14, João deu para Maria um livro, o objeto indireto agora é que passa à frente do objeto direto. Um fenômeno muito comum em português é o da topicalização, que envolve pegar um constituinte da sentença e movê-lo para o início e dar a esse constituinte uma interpretação mais ou menos como a de assunto da sentença. Então, em 15, nós temos João deu esse livro para Maria, em que esse livro é o objeto direto, na posição típica de objeto direto, versus 16, em que esse livro, João deu para Maria, nós temos esse livro deslocado para o início da sentença, topicalizado, como se costuma dizer em teoria sintática. Uma observação com relação a isso. Alguns fenômenos ficam no limite entre aquilo que seria a sintaxe e a morfologia. Então, por exemplo, na concordância verbal e na concordância nominal, existe variação em português. Então, na concordância nominal, nós temos os meus amigos, em que a marca de plural acontece em todas as palavras flexionáveis do sintagma, versus os meu amigo, em que a marca de plural acontece apenas no artigo e não nos demais elementos, não acontece no nome nem no possessivo. Da mesma maneira, em sumiram as joias versus sumiu as joias, nós temos a concordância entre o verbo e o sujeito aparecendo em sumiram, mas não aparecendo em sumiu. A rigor, isso diz respeito a morfemas. A presença versus a ausência do morfema de plural no possessivo, no nome e no verbo. Só que esse fenômeno também envolve uma relação entre palavras. Concordância não é um fenômeno puramente morfológico, porque a concordância é disparada pelo nível sintagmático. A concordância é um resultado de uma relação com uma outra palavra na sentença. Então isso está no limite entre morfologia e sintaxe. Então, muitas vezes isso é chamado de variação morfossintática, porque não é muito claro qual é o limite entre a morfologia e a sintaxe aqui. Na verdade, nós estamos justamente nos dois níveis ao mesmo tempo, tanto no nível morfológico quanto no nível sintático. Além disso, é comum também que se considere isso como variação sintática. É muito comum encontrar isso sendo tratado com o rótulo de variação sintática, porque é uma variação em elementos que desempenham funções sintáticas na sentença. Isso a gente também pode ver quando existe uma alternância entre palavras, mais palavras com função gramatical. Então, por exemplo, em 21 a gente pode dizer eu entreguei isso a ele ou eu entreguei isso para ele. Existe uma alternância entre a e para, às vezes pronunciado para. A alternância entre a e para não é considerado, por exemplo, alternância lexical, não é uma variação lexical. Aqui tem duas palavras diferentes para o mesmo conceito. Não, porque essas palavras têm função apenas gramatical. Então, quando a alternância é entre palavras apenas com função gramatical, isso não é considerado como variação lexical, mas como uma variação gramatical, ou seja, uma variação sintática. E, novamente, pode ser chamado de variação morfossintática ou apenas sintática, da mesma maneira que em 22, que nós podemos ter Maria encontrou ele ou Maria o encontrou. Então, nós temos duas palavras para o mesmo conceito, nós temos o ele e nós temos o, só que essas duas palavras estão desempenhando uma função gramatical. Então, isso é considerado uma variação também morfossintática ou simplesmente variação sintática. Muito comum vocês encontrarem isso. Antes de terminar, uma outra observação muito importante que eu gostaria de fazer. Muitos alunos de letras acabam fixando de modo equivocado a ideia de variação linguística. Por causa da ênfase que se dá no início do curso à
tratar da língua real, da língua como ela é, e não da língua como as gramáticas determinam que deveria ser, há muita gente que acaba fixando a ideia de que variação linguística é a forma considerada errada pela gramática. Ou seja, toda vez que há uma alternância entre duas formas, eles consideram que a forma considerada correta é a forma padrão e a forma considerada errada é a variação linguística. No exemplo na tela, em 24 e 25, nós temos diga-me a verdade, em que diga-me é a forma determinada pela gramática tradicional, e me diga a verdade, o me diga é a forma como os falantes efetivamente falam português. E alguns alunos consideram, não, 24 é a forma padrão e 25 é a variação linguística. E não, variação linguística não é a forma não padrão. Variação linguística é a alternância. Toda vez que você tiver uma alternância, isso vai ser variação linguística. Às vezes a alternância vai ser entre duas formas padrão. Duas formas que são consideradas e são aceitas pela gramática. Às vezes a alternância vai ser entre uma forma padrão e uma não padrão. Uma forma aceita pela gramática e uma forma rejeitada pela gramática. E às vezes a alternância pode ser entre duas formas que são ambas consideradas erradas pela gramática. Ser variação linguística é apenas ser uma alternância entre formas. Não tem a ver com o status social que elas têm. Bom, nesse vídeo a gente fica por aqui. No próximo, a gente fala sobre tipos de variação linguística com relação ao aspecto extralinguístico. Deus abençoe vocês.